E aí pessoal do YouTube, Fox WalkerBR na área, e nesse vídeo ainda analisar o último episódio da primeira parte da 7ª temporada de The Walking Dead, que no caso foi o episódio 8, no caso a meia de season finale. Nossa, essa frase ficou muito grande, mas enfim, vamos analisar o episódio 8 da 7ª temporada, levando em consideração os momentos mais importantes, as partes mais significativas e tudo mais, como também falando dos personagens que mais se destacaram e vocês já sabem, então vamos começar com essa análise. Então vamos primeiro comentar sobre os personagens que mais se destacaram. Não vou falar de todos, mas foram os que mais fizeram, como posso dizer, foram significantes. Primeiro deles, a Maggie. A Maggie foi assim, a que menos apareceu, mas os momentos que ela teve um pouco de foco, eu acho que passaram uma mensagem interessante, até mesmo um possível foreshadowing. Não de uma coisa muito elevada, mas dá pra sentir algum tom chegando ali, que no caso tivemos dois pontos aí. Primeiro, a questão dela conversar com o Gregory, né, que o Gregory começou a falar da questão dela não deixar certas coisas subirem na cabeça dela e tudo mais, e a Maggie mencionar, isso aí te incomoda, né, a questão disso poder subir na minha cabeça, de eu poder me destacar, de eu poder tomar o seu lugar, né? Então isso deixou muito claro que o Gregory estava com medo de perder a posição de poder. E aí depois teve uma rápida cena dele comendo uma maçã, né? Ele estava comendo uma fruta e um cara do lado falou, ei, ela tá grávida e tal. E ele teve que passar a fruta para ela, como se ele tivesse, como se fosse uma rápida metáfora representando que aos poucos o Gregory estaria passando as coisas dele para a Maggie, ou que ele estaria perdendo as coisas para ela, representando que ela seria a futura presidente, a futura líder da Colônia Hilltop, ou qualquer termo que eles utilizassem para quem estaria no comando de tudo. Então, como no futuro teremos isso, claramente, todos esses pequenos momentos serviam apenas como uma pequena forma de chamar a atenção para dizer, isso vai acontecer, a Maggie vai ganhar, o Gregory vai se ferrar e tudo mais. Então, em relação a Maggie, somente isso que eu tenho a dizer a respeito dela. Agora, vou comentar sobre dois personagens que estavam juntos por vários minutos desse episódio, que no caso é o Aaron e o Rick. Agora, nós sabemos que os dois personagens mal apareciam juntos na série, né? Claro, o Aaron era meio secundário e tal, então foi finalmente incrível, ou até mesmo adequado ver os dois unidos fazendo alguma coisa, né? Porque tudo bem, o Aaron é um personagem de fundo, o Rick tinha o seu grupinho e tal, mas é sempre bom ver novos laços sendo desenvolvidos. E a última vez que a gente viu o Rick conversando com o Aaron de uma forma tão até mesmo agressiva ou normal, ou qualquer coisa que desenvolva aquele laço, foi na 5ª temporada. Foi uma temporada e meia atrás, quando o Rick estava descobrindo sobre a Alexandria e tal. Então, foi assim, eu achei muito maneiro ver esses dois finalmente juntos fazendo alguma coisa. Agora, em relação ao que eles estavam desenvolvendo ali, o objetivo deles de pegar suprimentos e tal, teve uma pequena cena de trama, nada demais, uma coisa mais pra chamar a atenção do Aaron caindo na água, os zumbis atacando, mas nenhum momento de grande tensão, né? Foi até algo meio questionável dizer se aquilo realmente podia passar algum pensamento de morte, mas foi tudo bem resolvido, tudo bem solucionado e etc. E no final das contas tivemos o quê? Uma figura misteriosa, que no caso apareceu somente as botas desse sujeito, olhando o caminhão indo embora, e quando eles chegaram em Alexandria, o Aaron começou a ser, como eu posso dizer, começou a levar porrada, né? Assim, eu achei esse momento também interessante porque fortifica a imagem ditatorial dos salvadores, né? Só pra dizer pros telespectadores, essa porra é uma ditadura, a galera tem que lutar contra, a galera tá sofrendo e tal, de todas as formas possíveis. Então mesmo o Aaron sofrendo, mesmo o Aaron sendo alvo e tudo mais, aquilo serviu como esse propósito. Pelo menos eu vi assim, como uma mensagem, como uma forma de mensagem, vai dizer, ditadura, coisa ruim, tem que ser destruída e tudo mais. E no geral, somente isso entre esses dois personagens. A questão deles estarem unidos em relação a alguma coisa, né? Finalmente unidos novamente, a figura misteriosa, um momento de tensão rápido e a imagem ditatorial passada em relação à cena da porrada. Agora, em relação ao Daryl Dixon, ele conseguiu fugir, ótimo, tivemos um momento dele procurando roupa, comida e tal, uma coisa muito normal, muito rápida. Agora, eu acho que o momento mais que passou uma coisa curiosa, no máximo, assim, uma coisa bem rápida mesmo, foi quando ele conseguiu fugir matando o gordinho, né, que eu acho que o nome dele é Fat Joe, é uma coisa assim, um cara gordo, né, o Daryl acabou matando um cara gordo, mas a forma que o gordinho foi morto se assemelhou muito à forma que o Negan matou as suas vítimas. Era como se o Daryl tivesse absorvido aquela forma de matar.
E uma outra coisa também curiosa é que esse gordinho, ele tinha uma arma de fogo, e em nenhum momento ele quis matar o Daryl. Então isso poderia passar a mensagem de que nem todos os salvadores querem matar, nem todos os salvadores são pessoas ruins. O Fat Joe, ele pode ter, no caso esse gordinho, ele pode ter se atribuído a uma postura agressiva, uma postura de dominar os outros, mas no fundo, aquele sujeito não era uma pessoa do mal. Ou é isso, ou a série cometeu outro erro do Salvador simplesmente esquecer que tinha uma arma de fogo, que ele poderia ser atacado e tudo mais. Então fica entre esses dois pontos aí. Aí ele é levado pra Hilltop junto com o Paul Rover, que também não fez nada no episódio mesmo, mas tá lá o salvamento do personagem. Sobre o reino de Ezequiel, o foco geral foi somente na Carol, no Morgan e como eu posso dizer, um cavaleiro de Ezequiel, uma figura um tanto secundária, mas que conseguiu um certo protagonismo, principalmente pelas suas intenções de conseguir chamar a galera pra lutar, né, pra uma posição mais direta de conflito com os salvadores. Então foi uma conversa natural, nada demais, porém, o que eu achei interessante é que esse personagem secundário, que eu infelizmente não me lembro o nome, ele pegou pontos de ambos os personagens. Em relação a Carol, ele mencionou que perdeu a família, que ele viu a família morrer. Então ele poderia ter tocado na ferida da Carol para ela lentamente, como eu posso dizer, se sentir atribuída a essa missão. E ele começou a falar que ia lutar para salvar vidas, ia matar pessoas para salvar outras, atribuindo-se à questão do Morgan, né, de toda aquela filosofia de vida. Então, e uma outra coisa também é a questão da intenção de lutar surgir de uma figura secundária ou até mesmo terciária. Não é um personagem importante que chegou e falou, ó, bora pra guerra, não. Foi um cavaleiro, foi um cara, tipo, que não tem um papel tão importante na história ou numa pirâmide social, mas foi um personagem normal. Não foi um protagonista, não foi uma figura de poder, não. Foi um cara qualquer. Então isso foi uma diferença. Foi uma diferença em relação à chamada da guerra. E a questão dele atribuir pontos de ambos os personagens é que trouxe um certo charme para esse diálogo. Então o episódio ganhou pontos em relação a isso, apesar de, no geral, ter se tornado apenas uma cena um tanto rápida. Em relação a Rosita, né, que ela começou a se destacar desde a morte do Abraham de uma forma completamente surreal, né, que a gente sabe que nas últimas temporadas ela não fazia porra nenhuma, né, mas eu tenho que comentar sobre ela. Ela teve um desenvolvimento nesse episódio, assim, mais ou menos, eu considero mais ou menos, porque ela não fez tanta coisa, foi apenas puxar o gatilho, sofrer um pouco de dominação e vazar, né, foi somente isso de modo geral. Mas toda essa raiva, toda essa rebeldia dela, como eu posso dizer, formou uma nova trama pra essa personagem. Né? Porque se a gente comparar com os quadrinhos, ela é uma inútil, não faz porra nenhuma e tal, uma coisa mais... Um personagem quaternário, isso é um troço que nem tem lógica existir e tal, mas nesse episódio ela começou a ser atribuída a papéis de ação e tudo mais. E a questão de dominação, a questão dela ter provocado a morte da Olivia, teve pontos de destaque porque foi meio que o ápice do episódio. Ela ajudou a moldar o ápice, né? Então eu tenho que dizer que foi legal a personagem ter essas ações, porém o processo evolutivo dela tá completamente fudido, sacou? Eles estão tentando moldar alguma coisa pra ela, mas lá de trás pra cá teve uma coisa meio desconecta. Teve um momento que ela tava falando com o Padre Gabriel, falando da capacidade de cada um, falando, o Rick é tal, o Rick é o líder, o Daryl é forte, o Glenn é tal, o Eugene tem a mente e tudo mais. E aí o Padre Gabriel falou, e a Sasha? Né? E a Sasha? A Rosita evitou até comentar sobre a Sasha. Isso pode demonstrar o quê? Tanto na cena final, que ela ainda estava incomodada com a Sasha. Não ficou uma coisa direta, mas eu achei interessante que eles conseguiram passar essa mensagem de uma forma indireta. Até mesmo no final do episódio, quando as duas se olharam, né, a Rosita e a Sasha, deu pra ver um desconforto ali, mesmo tendo um sorriso ali e tudo mais. Não tinha uma amizade, não tinha um laço muito agradável ali. Então o episódio conseguiu passar legal essa mensagem, que as duas ainda não estão bem resolvidas. Agora, sobre o namoradinho dela, que no caso é o Spencer, eu tenho que dizer que o personagem, claro, ele morreu nesse episódio, foi uma morte bonita e tal, tudo completamente referente aos quadrinhos, foi literalmente tirado e tal das HQs, mas o personagem foi muito bom, muito bem desenvolvido, ele teve um início, ele surgiu assim na quinta temporada como uma figura secundária, começou a crescer aos poucos, começou a tomar suas próprias decisões, matou a mãe e tal, tentou fazer as coisas, começou a se relacionar, e eu achei muito interessante o processo evolutivo desse personagem.
personagem. Tanto pra quinta quanto pra sexta temporada. Ele teve um destaque assim mediano e que foi crescendo aos poucos até a sua própria finalização. Então eu achei muito bem feito o desenvolvimento dele. Apesar de eu não ter achado nada demais a questão dele ter conversado com a Rosita sobre seu relacionamento com ela, sendo que isso nunca foi bem aproveitado na série. A única coisa que foi mostrada foi uma cena de sexo, que durou cerca de 15 segundos, ele na cama indo pro lado e fim de papo. Realmente, nem precisou ter criado essa porcaria. Foi muito idiota esse relacionamento, enfim, eu acho que foi o ponto negativo em relação a essa parte. Enfim, aí no geral foi somente coisas secundárias que eu pessoalmente não considerei nada demais, e no final das contas tivemos a Michonne tendo uma conversa significativa com o Rick, tentando puxá-lo pra frontline, sacou? Pra atacar os salvadores e tal, conseguir unir geral pra ter finalmente o All Out War. Agora, eu achei o diálogo bem feito, né, bonitinho e tal, mas sério, eu pessoalmente eu não consigo ver nenhuma química entre o Rick e a Michonne. Desde eles começaram a namorar, sério, eu não tô conseguindo ver nada natural ali. Enfim, é somente isso, e no final das contas tivemos aquele finalzinho de todo mundo indo pra casinha do Gregory, se decidindo brigar com os salvadores, e tivemos uma cena meio que surpresa mostrando uma figura misteriosa na floresta observando o Padre Gabriel indo embora, mas isso aí não tem como dizer muita coisa, é uma figura misteriosa e tal, no episódio não deu tanta dica assim sobre eles, então podemos dizer que são apenas um novo grupo, né? Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma grande merda, porque nós sabemos como a série tem seus problemas quando inventa uma coisa do nada, né? Sem estar atribuído aos quadrinhos. Enfim, de modo geral o episódio foi moderado, eu achei interessante que o episódio ele decidiu focar em cada grupo, pelo menos um pouquinho, um equilíbrio natural, é uma coisa justa e adequada, vendo que é uma mid-season finale. Esses tipos de episódios tem que se focar em muita coisa. Tivemos a distribuição de atenção em vários personagens com seus devidos problemas. Claro que tivemos uma pouca resolução de cada um, porque aí não foi um perfeito equilíbrio de tempo, então como nota vai ser nota 8. Né? Eu acho que o episódio foi bom, mas poderia ser algo um pouquinho maior. Né? O final foi mais ou menos uma coisa normal, nada demais, mas que tudo está impulsionando para a guerra do Out War. Então, nota 8, se você quer comentar alguma coisa, pode comentar aqui nos comentários, como também você pode comentar, compartilhar o vídeo, ajudando assim o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, foco, se acompanha para o próximo vídeo, valeu!